todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre RPA. Bem, na aula passada nós aprendemos a abrir o nosso navegador web, acessar um site específico, fazer a pesquisa de um CEP e retornar o quê? A rua, o bairro, a cidade e o CEP, ok? Vamos ver o que nós aprendemos na aula passada? Vamos rodar aqui o código. Ele abriu o nosso navegador no site do correio. Ele vai digitar aqui o CEP e ele vai apertar em busca. Ele vai vir aqui, vai pegar essa informação e se ele pegou essa informação, eu vou ter isso aqui printado aqui no console. E aqui está a rua, o bairro, a cidade e o CEP. Então, isso que nós aprendemos na aula passada. Caso você não tenha visto a aula passada, eu recomendo. Por quê? Porque hoje a gente vai estar reutilizando esse código para fazer algo, para melhorar a nossa automatização. Pensa só comigo. Suponhamos que todo dia de manhã eu acordo e eu tenho uma lista de CEPs para poder pesquisar o endereço desse CEP. Aí eu tenho que ir lá, abrir o meu site do correio, ir lá, digitar o CEP, buscar, pegar as informações e colocar dentro de um arquivo. Suponhamos que é isso que eu faço todo dia de manhã. O que eu quero fazer? Eu quero automatizar essa tarefa, porque é uma tarefa repetitiva, toda tarefa repetitiva, nós conseguimos o quê? Automatizá-la. Então, eu quero automatizar essa tarefa. Então, eu quero que o meu código, ele pegue uma lista de CEPs, ele abre o navegador, ele digite esse CEP lá, ele faça a busca e ele retorna a rua, o bairro, a cidade e o CEP para dentro de um arquivo para mim. Grava essas informações dentro de um arquivo, para que eu tenha essas informações gravadas dentro do arquivo, para que eu possa depois, sei lá, fazer o que eu quiser com isso, ok? Lá que eu tiver que fazer. É isso que eu tenho que fazer, e é isso que nós vamos fazer, ok? Então, primeira coisa, nós precisamos ter o quê? Nossa lista de CEPs, né? Então, eu vou vir aqui, vamos lá, gente, o que eu fiz? Eu criei aqui mais dois arquivos. Eu criei um arquivo chamado adicionar CEPs em um arquivo e outro arquivo eu chamei busca automatizada de endereço por CEP, tá? No arquivo adicionar CEP em um arquivo, eu vou fazer a criação dos meus CEP dentro de um arquivo, ok? Bem, quem estiver automatizando essa tarefa, talvez já tenha esse arquivo. Eu não tenho, então eu estou criando algo, né? Estou aqui criando uma atividade. Então, eu vou criar a minha listinha de CEP, ok? Eu vou vir aqui e vou criar uma variável chamada CEP. E eu vou criar aqui um docstring, porque aí eu posso escrever várias linhas, né? E vou dizer que a primeira linha dele vai ser o CEP. E aqui eu vou ter o CEP. Então, eu vou ter aqui 015 17 100. O segundo é 04 03 00 50. O terceiro é 04 91 20 60. 3 aqui tá bom, ok? Ah, Jéssica, mas se eu fosse automatizar uma tarefa, eu teria mais de 10, mais de 20, mais de 30. Se você consegue fazer com mais de um, você consegue fazer com quantos for, porque eu vou ler esse aqui. Então, não importa se eu tenho uma linha ou se eu tenho 1000 linhas. Ele vai ler o arquivo, ok? Então, ele vai pegar todas as linhas desse meu arquivo e vai fazer a automatização em todas elas, ok? Então, não importa a quantidade de linhas. A gente vai fazer 3 aqui para a gente ver o exemplo. Mas essa lista aqui podia ter milhares, tá? Então, eu vou vir aqui. O que eu vou fazer? Eu vou chamar meu carinha aqui, chamado Witch. O Witch, gente, ele fica responsável para finalizar quando a tarefa terminar, ele finalizar um arquivo, uma conexão com o banco de dados, ok? Porque, lembre, tudo que eu abro na programação, no final eu devo fechar. Então, se eu abro uma conexão com o banco de dados, faço a minha tarefa que eu tenho que fazer no banco de dados, ao terminar eu fecho minha conexão com o banco de dados. Se eu abro o meu arquivo, por exemplo, eu abri o meu arquivo aqui para escrever. Quando terminar a tarefa, quando eu escrever dentro do arquivo, eu devo fechar o meu arquivo.
Então, esse carinha, ele fica responsável por isso. Quando finalizar, quando ele escrever no arquivo, que ele vê que não tem mais nada para fazer, ele mesmo fecha o meu arquivo, tá bom? Então, eu vou chamar aqui a função omp. A função omp, ela fica responsável por abrir um arquivo para mim, ok? E ela espera receber o quê? 2 argumentos. O primeiro é o arquivo ao qual eu desejo abrir e o segundo é o modo ao qual eu desejo abrir esse arquivo, tá bom? Eu quero abrir o meu arquivo cep.txt. Eu tenho um arquivo ceps.txt? Não tenho, eu tenho anotações, ok? Mas eu não tenho ceps.txt. Eu tenho aqui os valores dólar e euro, mas eu não tenho ceps.txt, né? Então, eu vou vir aqui e vou dizer assim, ó, eu quero abrir no modo de escrita. Esse Wzinho, o que que ele faz? Ele abre o meu arquivo em modo de escrita. Se o arquivo não existir, ele cria. E se o arquivo existir, ele abre, mas ele limpa tudo que tem lá dentro, deixando o arquivo em branco para a gente poder colocar as informações, tá bom? Eu fiz uma aula só de arquivos, ok? Então, tem uma playlist aqui só de arquivos para que vocês possam aprender caso vocês não saibam. E eu vou atribuir isso para dentro de uma variável chamada arquivo. Então, aqui eu tenho o objeto do meu arquivo que está aberto para modo de escrita. E eu vou dizer aqui, ó, eu quero escrever no meu arquivo. Então, arquivo pronto, write. O que que eu quero escrever? O que está dentro daquela variável ali, do CEP, ok? Então, eu vou rodar. Bora rodar aqui. E ele criou, bora ver? Não, ele não criou não, peraí. Agora sim. Aqui está o nosso arquivo, ó, ceps.txt, e aqui está o que nós passamos para ele. O que nós passamos para ele não foi isso aqui? Então, isso está salvo aqui. Então, já temos já o nosso CEP. Então, podemos já o quê? Fechar isso aqui. Vamos fechar isso aqui. E agora nós vamos para a parte do código, ok? Como eu falei, nós vamos utilizar o código da aula passada, que a gente já fez, ok? Então, eu vou vir aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui e vou copiar isso aqui tudo. Não se preocupa que eu vou explicar, tá bom? Vamos lá, vamos fazendo por parte. Primeiro, eu estou importando as minhas bibliotecas que eu vou utilizar. De Selenium, eu estou importando o WebDrive, que ele fica responsável para nós poder fazer o controle do nosso navegador. Do Selenium, webdrive.com.by, eu estou importando o by, que ele é responsável por quê? Para localizar os elementos no meu site. Do Time, eu estou importando o Sleep, para que eu possa pausar o meu programa por alguns segundos, ok? Então, eu vou vir aqui e vou criar aqui uma função, tá? Def buscar dados por CEP. E aqui eu vou passar o CEP para ele, tá? O que que eu vou vir aqui? Vou vir aqui, dar um tab. Tá, bora lá. O que que eu estou fazendo? Eu estou instanciando o meu WebDrive ponto. Estou dizendo, ó, do meu WebDrive, eu quero controlar o meu navegador Chrome, ok? Então, eu estou instanciando o meu objeto, o meu WebDrive.chrome, ok? Eu estou dizendo, olha, o navegador que eu quero controlar é o meu Chrome, ok? Então, eu vou usar o Google Chrome. Você vai colocar o qual você vai utilizar, qual é o seu navegador. O meu navegador é o Chrome, tá bom? Então, eu estou utilizando o Chrome e estou atribuindo esse objeto da minha instância para dentro de abrir navegador. Eu estou falando assim, olha, abrir navegador, eu quero acessar, olha aqui o get, eu quero acessar esse URL aqui. Então, por favor, abra o navegador acessando esse site aqui dos Correios, tá bom? Então, eu estou passando para ele o que eu já quero abrir. E aí, eu falei assim, olha, programinha, dorme aí por 3 segundos, porque vai que a minha internet não esteja boa, vai dar tempo dele abrir nesse site, carregar a página. Bem, quando ele abrir, vamos minimizar aqui. Eu quero pegar um elemento da minha página e eu quero pegar esse elemento aqui, ok? Que é a parte do input, que é a parte aonde eu vou fazer o quê? A digitação do meu CEP.
Nós aprendemos na aula passada, ok? Como pegar isso aqui, tá? Por isso é importante voltar na aula passada. Mas, para dar um exemplo, vou colocar aqui, vou copiar isso aqui. Vou colar aqui. O que eu estou querendo? Eu quero acessar essa parte onde eu vou digitar o meu CEP. Então, eu vim aqui com vocês, impulsionar, ok? Apertei aqui nessa setinha, cliquei aqui aonde eu quero que ele encontre esse local para poder fazer a digitação. Vim aqui, ó, cliquei com o lado direito do mouse, vim aqui em copy e copiei o XPack, ok? E aqui que nós temos, ó, eu estou dizendo, ó, eu quero que você ache pelo o XPack, e aí eu passei o XPack do elemento lá do meu site, ok? E aí eu falei para ele, olha, eu quero agora que esse campo aí, onde eu vou fazer o input, limpe ele para mim. Ah, mas ele já está limpo, Jéssica. Mas eu não vou fazer isso várias vezes? Então aí vai ter informação ali. Então eu quero que ele limpa. Ah, Jéssica, mas se eu abrir ele vai ficar abrindo e fechando o navegador, então a informação vai sumir. Sim, mas vai que tem alguma coisa. Então limpa. De qualquer forma, não faz mal ele limpar o campo, gente. Vamos mandar ele limpar o campo. Ó, limpa o campo aí para mim. E aí, depois que o campo estiver limpo, eu quero que você digite para mim, ok? Esse CEP aqui. Só que agora quero passar para ele o CEP, né? Digitar o CEP. Eu quero que ele pegue isso do meu arquivo. E isso vai vir para onde? Para dentro da minha função. Minha função busca dados por CEP, ele espera receber que o CEP. Então, é esse carinho que eu vou passar para ele aqui, ó. O CEP, tá? Então, ele está aqui. E o que eu vou fazer agora? Fala, olha, duma aí por mais um segundo. E aí, eu quero que você clique no meu botão busca, ok? E aí, novamente, gente, o que eu fiz? Eu vim aqui, visionei, apertei aqui na setinha, vim aqui e... Opa! Vim aqui, cliquei aqui, ele encontrou o carinha, eu vim aqui, ó, cliquei com o lado direito, copiar, peguei o XPack, ok? E aí, copiei e colei aqui, tá? E aí, eu só disse qual o comando que eu queria. Eu queria que ele o quê? Clique. Então, clique, entre. Então, ele vai buscar o CEP que vai vir do meu arquivo. Aí, eu falei, ok, ó, espera mais um segundinho aí, programinha, para abrir lá o meu navegador, para carregar lá as informações lá. E aí, pega para mim a rua, o bairro, a cidade e o CEP. E eu fiz isso pegando o quê? Pelo XPack também. Então, eu vou lá, impulsiono, ok? E pego. Por isso que eu falo, é importante vocês ir na aula passada, ok? Se vocês não estão entendendo isso aqui. Isso aqui não tem nada de novo, tá? É tudo que a gente já aprendeu desde o começo das nossas aulas da biblioteca Selenium em RPA, tá? Então, ponto .txt, ponto .txt, todos eles eu estou pegando o ponto .txt porque é um texto, ok? E aí, por que eu coloquei dentro de um try? Porque isso aqui pode ocorrer erro. E se ocorrer erro, ele vai vir aqui no Excel e vai atribuir para dentro das variáveis que não encontrado, não encontrado, não encontrado, e o CEP a qual, e aqui eu vou passar o quê? CEP, que agora não estou digitando, ok? A informação está vindo dentro de um arquivo, está dentro de um arquivo, né? Então eu vou passar para ele automaticamente, então tá aqui. E isso aqui, o que eu vou fazer agora? Já que eu estou criando uma função, eu tenho que fazer o retorno dessa função, ok? Então eu vou vir aqui, e vou dizer aqui, ó. Em primeiro lugar, eu vou fechar meu navegador depois que ele pegar as informações. Então, ponto kit. Pode fechar meu navegador. A segunda coisa que eu vou fazer é retornar essas informações. Então, eu vou retornar rua, bairro, cidade, CEP. Aqui eu vou retornar. E aí eu não preciso dessas variáveis.
Vou retornar só aqui. Não foi encontrado, não encontrado, não encontrado e o CEP. Tá? E, caso ele não encontre, eu também quero que ele feche o meu navegador. Então, bora lá. O que modificou do código passado para esse código? É só que eu estou fechando o meu navegador, ok? Depois que ele pegar as informações. E eu estou retornando o que tem dentro das minhas variáveis, ok? Porque quando, no código passado, eu já pegava... Aqui, cadê? Código passado... Eu pegava as informações e printava, só que agora eu não quero printar, né? Não quero atribuir para dentro de um arquivo, então eu preciso retornar esses valores, ok? Então, a nossa função buscar dados por CEP está pronto. O que a gente vai fazer agora? A outra função, def buscar dados por arquivo. Nossas informações não estão dentro de um arquivo, então vou pegar o arquivo de entrada, que vai estar os nossos dados, o nosso CEP que a gente quer estar pesquisando, ok? E aí eu vou ter o meu arquivo de saída, é o que eu vou estar atribuindo os valores, ok? E aí eu vou criar aqui agora o nosso código. O nosso código aqui vai ser simples, gente. Eu preciso fazer duas coisas. Eu preciso abrir meu arquivo para ler as informações que tem dentro do meu arquivo. Lembra, os CEPs estão aqui dentro, ok? Então, eu preciso ler isso aqui para me poder passar para a minha busca, ok? Então, o que eu vou fazer? Primeiro, eu vou falar aqui, ó, with, chamando aqui o with, que ele fica o quê? Responsável para finalizar o meu arquivo quando a minha tarefa terminar. Vou chamar aqui o OMP. O OMP é para que a gente abrir um arquivo, ok? Vou falar para ele assim, ó, abre aí o meu arquivo, arquivo de entrada, em modo de leitura. E aí eu só vou fazer uma coisa para ele. Eu vou falar para ele o TF8. Eu quero que ele reconheça caracteres especiais. E eu vou chamar isso aqui de arquivo. O que eu vou fazer? Eu vou criar uma variável chamada CEPs. E eu vou falar aqui, ó, arquivo, ponto. Para ler a informação, eu posso usar o head, o headline e o headlines. Tudo isso eu expliquei na aula de arquivo, ok? O head, ele lê todo o conteúdo do arquivo de uma vez só, ok? E aí eu tenho todo esse conteúdo dentro de uma variável. Eu quero isso? Não, eu não quero isso. Eu tenho aqui o headline. O headline, ele vai lendo uma linha de cada vez. Interessante, já é mais ou menos o que a gente quer. Só que eu tenho o que? O headlines. O headline, ele faz o quê? Ele lê uma linha, ele vai ler nas linhas e vai atribuindo para dentro de uma lista. Eu vou ter no final uma lista de string. Agora é interessante, é uma coisa que eu quero. Então, eu vou usar o headlines, ok? Então, você tem que saber o que você quer para você saber qual o modo de leitura que você vai ler. Tá, isso aqui terminou. Já abri meu arquivo em modo de leitura e eu já peguei as minhas informações linha por linha e coloquei dentro de uma variável chamada CEP. Aqui dentro do meu CEP eu tenho uma lista com as linhas do meu arquivo CEPs, ok? Então eu tenho aqui, gente... Opa, fechei ali sem querer, peraí. Abri aqui de novo. Então eu tenho uma lista que tem o primeiro eu tenho o CEP, depois eu tenho esse CEP, depois eu tenho esse, depois eu tenho. Então, eu tenho uma lista com esses CEPs. O que eu vou fazer? Agora eu preciso abrir o meu arquivo para modo de escrita. Eu vou vir aqui, vou falar aqui, ó, with. O que eu vou fazer? Eu vou copiar isso aqui, gente. Que é a mesma coisa, tá? Agora, no lugar de ser o arquivo de entrada, eu vou abrir o meu arquivo de saída, ok? E no lugar de ser de leitura, eu vou abrir para modo de escrita. E aí eu vou vir aqui e vou fazer o quê? Olha, eu tenho aqui o CEP, certo?
Esse meu CEP, eu falei que é uma lista. Se eu tenho uma lista, eu tenho um interável. Se eu tenho um interável, eu posso o quê? Interar sobre ele. Então, eu posso fazer aqui um for. Então, eu vou falar, olha, percorra em CEPs, pegando cada valor do meu CEP, cada valor do meu elemento, ok? E atribuindo para minha variável CEP. Só que presta atenção, eu não falei que eu tenho uma lista com cada linha daqui? Então, a primeira eu tenho a palavra CEP. Eu quero pesquisar a palavra CEP lá? Eu não, eu quero pegar da segunda linha em diante, ok? Então, eu vou falar para ele aqui, olha. Olha, eu não quero a primeira posição, ok? Eu quero o quê? A segunda posição em diante. Então, do 1 ao diante. Por que 1, Jéssica, e não 2? Porque em programação não começa a se contar de 1, começa a contar de 0. Então, é 0, 1, 2. Então, isso aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Pensando que isso aqui fosse uma lista, tá, gente? Então, isso aqui fosse uma lista, porque dentro dessa variável aqui nós temos uma lista. Então, numa lista, ele está aqui. Essa aqui é a posição 0, essa é a posição 1. Então, eu quero do 1 adiante, tá? Só para vocês entenderem. O que eu vou falar? Então, eu quero da posição 1 adiante. Eu vou vir aqui e vou falar assim, olha, CEP, eu preciso tirar os espaçamentos vazios, ok? Então, eu vou vir aqui e falar, olha, CEP.strip. Então, ignore, tire os espaçamentos em branco e pegue para mim só o número do CEP. E aí sim, agora eu vou chamar quem? A minha função busca de dados por CEP, que ele está esperando receber quem? O CEP. Então, eu vou chegar aqui e vou falar aqui, ó, buscar dados por CEP. E ele espera receber o quê? O CEP, ok? E ele vai me retornar o quê? 4 carinhas aqui, ó. Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, busca por CEP, vou passar aqui o meu CEP. E aí, como eu tenho aqui o quê? Olha, vou ter um retorno, quer dizer, então eu preciso, se uma função me retorna algo, eu preciso o quê? Receber esse algo que ele vai me retornar. Então, eu vou chegar aqui e falar, olha, rua, bairro, cidade, CEP, retornado. E aí, vamos lá. Tá bom, ele foi lá, olha, ele foi lá, chamou minha função buscar dados por CEP, passou meu CEP, ele vai abrir lá o meu navegador, vai digitar, vai buscar, vai pegar a informação, vai retornar essa informação para mim, retornou a informação. Falta o que eu fazer, Jéssica? Falta eu inserir esses dados, essas informações dentro de um arquivo. Então, eu vou falar aqui, olha, arquivo, pronto, o writer, que eu não quero escrever dentro do meu arquivo. O que eu quero escrever dentro do meu arquivo? Vou querer escrever aqui, olha, o CEP. A rua. O bairro. A cidade. Opa, cidade. E o CEP retornado. CEP retornado. Prontinho. Bem, pronto. Acabou que é minhas funções. Eu já tenho a minha função, que vai ficar responsável por abrir meu navegador e fazer a busca pelo CEP. Eu já tenho aqui a minha função, que vai abrir meu arquivo, vai ler os meus CEP para mim, vai pegar esse CEP, vai colocar dentro de uma variável que vai ser uma lista com o CEP. Vou percorrer essa lista, vou pegar cada CEP e vou enviar para dentro da minha função busca por CEP, que vai ficar responsável por pegar as informações para mim, vou retornar essas informações e vou
salvar dentro de um arquivo para mim. Tá bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou criar os meus arquivos, ok? Então, eu preciso dizer aqui, ó, que arquivo. Vamos copiar isso aqui, ó. Arquivo entrada. O arquivo entrada é aquele que eu já tenho, que é o quê? CEP.txt. O arquivo de saída eu não tenho ainda. Então, eu vou dizer para ele que ele tem que criar. Por isso que eu estou usando aqui o Wzinho. Porque se ele não existir, ele cria. Então, eu vou falar para ele aqui, ó, olha, eu quero que isso aqui se chame dados CEP.txt. Tá bom? O que eu vou fazer agora? Eu vou vir aqui e falar, olha, vou chamar aqui, ó, buscar dados por arquivo. E aí eu vou passar quem? O arquivo de entrada. Ele não espera receber dois argumentos? O primeiro é o arquivo de entrada e o segundo, o arquivo de saída. E aqui, só para a gente saber que terminou o processo, eu falo aqui, ó, processo concluído. Verifique. Ou melhor, deixa eu importar aqui um carinha. Não, vamos verificar, senão eu vou ter que fazer outro negócio. Vai aqui, ó. Processo concluído. Verifique o arquivo dados CEP. Aí eu vou fazer assim, ó. Vou colocar aqui um F de string para mim poder formatar. Opa, onde que tá o erro aqui? Pronto. Vamos rodar o código e vamos ver se tá tudo certo, tudo bonitinho e se vai funcionar, que é o mais importante, né? Então, bora lá. Abriu. Digitou primeiro, pegou a informação. Bora lá. Ele tem que abrir de novo, ele tem que abrir mais duas vezes, não são três CEP que nós temos lá. Então, bora lá. Agora é o segundo. Abriu, colocou a informação, pronto, pesquisou. Pronto, agora é o terceiro e último. Bora lá. Abriu. Digitou. Pegou a informação. Tá? Agora ele tem que abrir lá o arquivo e gravar. Ó, processo concluído. Vamos lá, vamos verificar aqui. Dado CEP.txt. Eita. Ele só gravou aqui. Espera aí, gente. Gravou tudo numa linha só, meu filho. Que aí a culpada é de quem? De quem programou, né? Quem programou não colocou o barra N, né? O barra N aí, Jéssica. Faltando o barra N. Ô, Jéssica. Barra N. Pular a linha, né? Cada vez que ele salvar um, ir para outra linha. Então, desculpa aí, gente. Faltou aqui o barra N, tá? Mas não tem problema não. Vamos rodar de novo o código, porque esse aqui estou abrindo em modo W. Então, ele limpa o arquivo, ele abre o arquivo, mas ele limpa o que tem lá dentro e salva de novo as informações. Então, bora lá. Jéssica, eu não quero que ele abra o arquivo e limpa as informações que estão lá. Eu quero que ele mantenha o que já tem lá dentro. Utilize, então, gente, o modo A, tá? E se você quiser saber mais sobre arquivo, tem aulas de arquivo aí no canal, tá? Antes de eu vir trazer essas aulas de RPA utilizando arquivo, eu
parei e fui primeiro gravar as aulas de arquivo, tá? Não costumo ensinar algo que eu não tenha dado ainda. Então, bora lá. Acho que já fez as 3 vezes que eu estava aqui falando, mas estava tentando fazer ali a contagem quantas vezes. Pronto, bora lá. Vamos abrir. Agora sim. Ó, primeiro CEP pesquisado, ele retornou aqui a rua, que é Viaduto, 31 de março, o bairro Liberdade, a cidade de São Paulo, e o CEP retornado foi esse aqui, que é o mesmo que a gente pesquisou. Então, tudo certinho, bonitinho. Ó, aqui, ó, o outro CEP, ok? Os valores, o terceiro CEP e os valores. E só para confirmar que era realmente esses CEPs, vamos pegar aqui, ó, final 100. Opa, cadê o final 100? Final 0,50, final 0,50 e o final aqui é 0,60. Vamos ver aqui, 0,60. Então, leu tudo bonitinho, pegou as informações bonitinho, salvou as informações dentro do arquivo. Isso sim agora é uma tarefa automatizada, ok? Eu tenho uma lista que contém as informações que eu preciso inserir dentro do meu navegador, eu passo para ele, ok? Isso dentro de um código, eu não preciso ficar digitando, ok? Então ele vai ler linha por linha, vai passando isso por dentro, para dentro da minha função buscar o CEP. Ele abre o navegador, pega esse CEP, pesquisa, pega a informação, devolve para mim e vai salvando dentro do meu arquivo, ok? No final, eu tenho um arquivo, vou salvo com todas as informações que eu preciso, ok? No lugar de eu fazer isso manualmente, o código ele está fazendo isso, não? Espero que vocês tenham entendido, né? Que vocês continuem aqui, gente, brincando, né? Pegue esse código e tente melhorar esse código, fazer algo melhor, evoluir ele, para que você possa também evoluir aí no seu aprendizado, tá? Muito obrigada, pessoal, e até mais.